Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu estou na companhia aqui de duas mulheres incríveis, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu uso uma calça jeans azul, uma blusa verde e um casaco vermelho, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Ao meu lado, me acompanhando na aula de hoje, eu tenho Jéssica, que será nossa tradutora de Libras. Seja muito bem-vinda, Jéssica, tornando essa aula muito mais acessível para todo mundo que está em casa. E a professora Camille Borba no chat. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este aqui é meu sinal. E hoje estarei fazendo o chat para vocês. O que é esse chat? É a nossa ferramenta interacional em que vocês podem participar das nossas aulas. Então, qualquer dúvida, comentário, fofoca, elogio, joga aqui no chat que eu estou esperando para falar com vocês. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, bastante volumosos hoje, olhos pretos, uso um óculos arredondado e estou usando uma camisa laranja. Estou sentada em frente ao computador esperando o comentário de vocês e ansiosa para participar dessa aula, né, professora Viviane? Se você está dizendo, professora Camila, estamos ansiosos, inclusive, pelos comentários de vocês. Então, participem, porque torna essa aula muito mais dinâmica e conversacional, né? Um diálogo. Hoje, a nossa aula é sobre perfil e a gente vai fazer uma grande revisão sobre o gênero textual, quais são os principais pontos, como é que a gente identifica o que é um perfil, onde ele se aplica com maior facilidade e frequência. Então, a gente vai conversar sobre todas essas coisas, tá? Então, simbora. O que é um perfil? Você sabe em casa dizer? Deve desconfiar, né? Porque você usa as redes sociais, e quem usa as redes sociais já meio que entende, já manja do negócio. E também porque você vem acompanhando as nossas aulas, então sabe que a gente já vem tratando de perfil há um tempo, né? O perfil é um gênero textual voltado para a elucidação das características físicas e de comportamento que achamos imprescindíveis em nós. Eita, um monte de palavra difícil, né? Vamos embora traduzir isso aqui. O perfil vai ser um gênero textual, ou seja, é uma coisa que é escrita e que tenta dar nome às nossas principais características, sejam elas características físicas ou características éticas, morais, comportamentais, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente não gosta de fazer, quem a gente é, o que a gente faz, de profissão, de entretenimento, então com quem a gente procura se relacionar. Então tudo isso está dentro de um perfil e isso são características imprescindíveis, ou seja, aquelas que são mais basilares e que a gente não trocaria, tá certo? O perfil, ele pode ajudar uma pessoa que não nos conhece a criar uma primeira impressão acerca do que gostamos de fazer e daquilo que não nos agrada. É como se fosse uma apresentação, né? Perfil e apresentação são gêneros que se assemelham bastante. A diferença é que no perfil eu posso expandir para áreas específicas, enquanto que na apresentação eu tenho que manter uma certa formalidade. Mas no perfil, por exemplo, eu posso dizer o que eu gosto de fazer depois que eu saio da escola. Eu posso contar o que eu gosto de comer, eu posso contar a série que eu gosto de assistir. Então, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia que são meio informais, assim, né? Não tem um certo grau de formalidade. E aí eu utilizo o perfil justamente para traçar essas características da minha personalidade que eu acho importante que as outras pessoas saibam. Então, imagina que você está abrindo a sua rede social agora, está sem seguidor nenhum, está sem engajamento. Está sem engajamento. Eu vou ainda descobrir qual será meu público. Para influenciar pessoas que eu quero me seguindo, eu preciso dizer para elas mais ou menos quem eu sou. Qual é a minha vibe? Então, se eu gosto de surfar, pode ser que muita gente que goste de surfar entre no meu perfil e vá me seguir depois dos meus posts surfando ondas gigantes, de preferência longe dos tubarões. Essas coisas, tá certo? Então, quando a gente posta, quando a gente vai criando ali a nossa storyline, que é a nossa, né, linha de histórias, a linha narrativa, a gente também atrai pessoas para o nosso perfil. A gente tem a parte em que a gente diz o que é e a parte que a gente mostra
o que é. Então, se eu digo que eu gosto de ler, eu muito provavelmente sou uma pessoa que vai postar muitos stories lendo. Então, isso vai fazer com que o meu seguidor identifique aquela minha característica como verdadeira, tá? E a depender do perfil, né, professora Viviane, a gente também diz o que procura. Então, a gente diz quem é, ou quem a gente quer que as pessoas achem que a gente é, porque também é sempre uma possibilidade aí do perfil ser uma faceta fantasiosa nossa, né? Ou da outra pessoa. A gente mostra quem é e a gente também diz quem procura, né? O que procura. Sim. O perfil acaba sendo um teste de autoconhecimento, né? O quão bem eu me conheço para poder falar sobre mim. Porque muita gente trava quando pergunta se quem é você? Ou o que você gosta de fazer? A gente precisa parar e dizer, eita, o que eu faço aqui no meu tempo livre que eu consigo reconhecer e que seja traduzível, né? Que eu posso expor também. Porque nem tudo a gente pode expor, né? É sempre bom manter em segredos. Isso. Né? Vamos lá, simbora. Eu tenho aqui um exemplo de um perfil de uma moça aqui muito simpática chamada Ana Cláudia Silva. A Ana, ela tem 26 anos, é estudante universitária, ou seja, ela já depois da escola, tá? Depois que a gente se forma na escola, a gente pode entrar numa universidade, numa faculdade. É um grau depois, tá? Que gosta de andar a cavalo e de viajar com a família. A Ana tem um perfil bem acessível, interessante. Né? Gosta de livros, de romance e de comer sanduíche no almoço. Aí eu já não concordo muito com Ana, detesto comer sanduíche no almoço, mas Ana gosta. Então, a gente já tem um perfil muito amigável, por sinal, de quem é a nossa personagemzinha. E aí, depois que a gente olha esse perfil nas redes sociais, em qualquer plataforma online, pode ser também um perfil escrito, né? Porque não, depende da situação. Você vai decidir se você quer ser amigo de Ana ou não, se você quer interagir com ela. E é para isso, especialmente, que o perfil serve também, tá? Para fazer esse crivo entre quem a gente quer conhecer, quem a gente não quer conhecer e entender essa pessoa mais a fundo, tá? Algumas informações diretas, que é claro que numa conversa poderiam surgir, né? Mas como uma conversa fazendo muitas perguntas pode ficar praticamente um interrogatório, uma sabatina, o perfil pode ajudar a encurtar os caminhos para conhecer alguém. Professora, eu lembrei agora que antes das redes sociais, da internet, do celular... Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. E quando eu digo isso, eu digo assim, muitas décadas atrás havia uma seção de jornal, e ainda há, que de pessoas procurando interesses amorosos. Ainda há? Eu acho que sim, mas assim... lembra do Jornal das Moças, material que a gente usa? Né? Ali já tem. E é. Isso coisa 1900 e pouco, enfim. E aí uma seção do jornal em que as pessoas vão dizer quem são e quem eles gostariam de namorar. Por exemplo, sou um moço bem apessoado, Mancebo. De posses, busco uma senhorita prendada no bordado, alguma coisa assim. Ou trazendo, né, para os tempos mais atuais, e aí você vê que a necessidade de traçar um perfil de quem você é e do que você deseja é uma necessidade humana muito anterior, né? Uhum. E que só mudou, na verdade, de plataforma. Isso. Porque, no final das contas, a gente tem ali um germe dos aplicativos de namoro, por exemplo. Claro, sim. Adaptando-se todo... A adaptação não apenas da plataforma, professora Camille, como também da linguagem. Isso. Né? Se a gente fosse pensar numa adaptação, tipo, eu sou um mancebo que gostaria de encontrar como seria uma jovem moça? Uma senhorita. Uma senhorita que sabe bordar. Como seria isso no dia de hoje? Eu sou um boyzinho, que busca sair com uma boyzinha, que saiba fazer outra coisa, porque bordado quase não tem. Você sabe, né? Não, o bordado tem sido uma arte que está sendo resgatada, certo? Pelas pessoas jovens que têm um espírito de senhorinhas, que é um ótimo espírito, um tricô, mas na verdade, o bordado, ele é muito calmante, né? Ele acalma bastante. É uma atividade... E é uma atividade ali de motor fino, salvo engano. Eu vou perguntar ao professor de Educação Física. Eu estava pensando nisso, de habilidade ali, que ele testa, inclusive, a sua habilidade manual. Isso. Então, podia ser, né? Mas veja, poderia ser, procuro
boyzinha que vende miçanga, que faz arte de miçanga. É possível. Pode ser. Tudo é possível. Tudo é uma questão de como a gente adapta a linguagem dentro de cada gênero textual, mas não há dúvida. E dentro do contexto social, né? Também. Mas não há dúvida de que eles são reminiscências de uma coisa muito anterior, né? Quase nenhum gênero textual, pouquíssimos gêneros textuais, eles são efervescentes do período em que a gente vive. Eles sempre vêm lá de trás carregando uma história consigo, tá? É claro que tem gêneros textuais que são de agora, né? A gente tem o meme, que são de agora, a gente tem... Mas o meme, o primeiro meme, professora Viviane, remonta a 1921. É verdade, mas assim... A ideia do meme já existe, agora a difusão realmente. Até porque seria uma coisa herdada dos jornais, uma coisa assim que conversa com a tirinha, que conversa com a charge, com outros gêneros textuais também. Bora lá. Até me perdi aqui. Essas informações, as informações que a gente viu da Ana Cláudia, né, que foi o exemplo que a gente usou, são as mais variadas, porque não há uma estrutura fixa daquilo que deve conter em um perfil. Sendo assim, cada pessoa fica livre para compartilhar o que quiser com o público. Você realmente é livre para contar toda a sua história, para dizer quem você é. Agora, é claro que isso traz consequências, né? Sempre que a gente traça um perfil nas redes sociais, sempre que a gente posta alguma coisa lá, a gente está, na verdade, se expondo. A gente está contando o que acontece na nossa vida, como se fosse um diáriozinho, tá? Só que o diário, ele fica só para você, na maioria das vezes. Quando você posta, não. Mesmo que você tenha um número pequeno de seguidores ali, é só sua família, é só seus amigos, mas é sempre uma exposição. Então, você pode aí fazer esse trabalho de crivo entre aquilo que eu quero que as pessoas saibam de mim e aquilo que eu não quero. E de vez em quando, assim, dá um aperreio, a gente posta coisa que só, e de vez em quando dá vontade de arquivar tudo em um. Dá vontade. Depois a gente volta a mostrar. É sempre essa dualidade com relação às redes sociais, né? Bom lembrar que, embora tenhamos a tendência de confiar completamente naquilo que lemos online, ou em meios físicos até, o perfil pode conter algumas inverdades. Eu não gosto de dizer mentira, então vamos dizer inverdades, tá? Uma certa fantasia, uma ficção. Uma narrativa. Narrativa ficcional, não é mesmo? Pois é. Isso acontece porque, às vezes, a gente quer assumir características que não necessariamente a gente tem. E esse movimento, ele pode ser consciente, ou seja, voluntário, ou ele pode ser involuntário, às vezes até uma questão de não me percebi bem. E aí eu acho que eu sou essa coisa, quando na verdade eu sou outra. É claro que a gente não precisa ficar consultando todo mundo ao nosso redor para entender quem a gente é. Mas de repente você mostra o seu perfil depois de pronto para os seus familiares, para os seus amigos, e vê se eles concordam com tudo que está ali. Tá certo? Opinião, assim, a gente sempre pode escutar a opinião, né? Entender o que é que o povo está falando. E aí, depois disso, a gente decide se é apropriado ou se não é. Mas esse tópico serve mais de alerta. Aquilo que a gente vê na rede social, ele não é totalmente confiável simplesmente porque está ali. Então, a gente também vai precisar fazer um crivo do que acredita ou não, especialmente quando são pessoas que a gente não conhece na vida real, tá? Então, se atente a fazer um esforço, a adicionar pessoas que você realmente conhece e convive para poder desconfiar menos daquilo que você vê apenas nas plataformas digitais. Certo? Vamos continuar. Isso acontece porque a vida online é permeada por expectativas, que porventura possam ser irreais ou incompatíveis com o estilo de vida da pessoa, com a necessidade de parecer que tem dinheiro, por exemplo, ou a necessidade de parecer popular. Quem nunca, né? Quem nunca pegou uma fotozinha que eu tirei aqui, ó, no espelho do banheiro, coloquei um fundo milagroso e se tornou uma outra coisa, se tornou uma coisa fantástica, fabulosa. Isso acontece porque as redes sociais, elas mexem um pouquinho com a nossa vaidade, um pouquinho com o nosso ego, né? Um pouquinho, um pocão, né, professora? Pocão. Muito. Então, a gente tem essa necessidade, nem todo mundo tem, claro, de parecer um pouco mais interessante. E nessa tentativa de parecer um pouco mais interessante, a gente pode sim colocar elementos que não condizem com a realidade. O uso de filtros é um desses elementos, né? Infelizmente. Porque o filtro, ele está distorcendo a imagem que é real. Então, eu torno a minha foto mais divertida, mas eu também estou afastando a minha imagem do que ela é na vida real.
tá certo? Isso pode ajudar a minha autoestima, porque eu posso colocar um filtro que aparentemente me deixe mais bonita, né? No meu ponto de vista. E isso pode me ajudar com relação à minha imagem, com relação à aceitação, ou isso pode fazer com que eu rejeite ainda mais. Então, é sempre importante que a gente tenha discernimento de por que a gente utiliza esses mecanismos de distorção da nossa própria imagem. Não é legal, minha gente. Eu acho que é sempre bom permanecer o que a gente é. Isso é uma certa... Um pezinho na realidade. Um pezinho na realidade, né? Né? Isso. É porque é importante que a gente lembre que os filtros, eles podem causar realmente um certo vício, uma dependência da gente se olhar daquele jeito. E aí há uma frustração, porque aquilo ali é um efeito passageiro, né? Só ali na imagem. E isso pode, inclusive, prejudicar a nossa própria imagem corporal, que pode causar, inclusive, uma dismorfia. Sim. Que é quando a gente tem essa diferença entre como a gente se vê e como a gente é. Isso pode causar muito sofrimento. Então, dá pra gente fazer aquele, sei lá, usar um glitterzinho, uma coisinha, mas os filtros que realmente modificam o rosto são bem complicados. Principalmente vocês que são muito jovens, que estão começando a criar uma identidade, né? Identidade visual, Isso. né? Identidade de comportamento também. Eu acho que os filtros podem ser usados para entretenimento, principalmente, né? Quando a gente precisa fazer graça de alguma situação, quando a gente precisa rir um pouquinho, sair dos problemas do dia a dia, é sempre legal ter essa ferramenta, né? Mas, se você usa sempre muitos filtros ou a sua imagem permeia apenas essa estrutura, então é bastante complicado, tá? Então, tenta fazer um esforço, de repente, de postar uma foto sem filtro, para ver como é que as pessoas... Não precisa ser sempre, você pode alternar. E aí fica mais fácil para você se reconhecer e para o outro também, e para criar essa identidade com o natural também. Simbora. Repercutir padrões de vida, né? Por isso que a gente também conta umas inverdades nas redes sociais, estilos populares que não são compatíveis com o seu, podem prejudicar seu autoconhecimento e também a interpretação do outro sobre você. Então, se eu estou contando sempre uma historinha que não é verdade, o que é que o outro vai dizer quando me encontrar na rua? Imagina, eu postei lá minha foto viajando para vários lugares. A professora Camille me viu na rua, me parou e disse, Viviane, tu não estava em tal canto, dia tal? Aí eu vou dizer, eita, tava, o que é que tem lá? Então, imagina isso. Cria até momentos de constrangimento, né? Porque você está vivendo uma inverdade. Então, como é que o outro vai entender também você, vai ter acesso a você? Pode gerar constrangimento, tá certo? Então, às vezes, o esforço que a gente faz para tentar ser legal o tempo todo, ele não é recompensatório, né? A gente é legal simplesmente sendo a gente, tá certo? Com o nosso dia a dia aqui, basiquinho, eu vou para minha escola, eu jogo meu futebol à tarde, eu saio com os meus amigos para uma praia, para um parque, e isso é legal, isso é a sua rotina, precisa ser valorizada também, tá? E embora possamos ser bem objetivos quando criamos um perfil, nunca ficamos imunes ao julgamento alheio. O que devemos fazer quando um julgamento ou seu perfil feito por outra pessoa não for justo com você? Isso periga de acontecer com qualquer um, tá? Estamos sendo expostos a partir do momento em que fazemos esse movimento, as outras pessoas vão julgar a gente. E o que acontece quando o julgamento do outro não é equivalente ali ao que você espera, a sua expectativa? A gente pode ficar triste, a gente pode parar para sentar com o outro e conversar. Você sempre pode tentar conversar com a pessoa e convencê-la por meio da aproximação que o juízo de valor feito dela, né, dela por você, é incompatível. Ou seja, se a professora Camille achou que eu gosto de correr maratonas por algum motivo, que é um devaneio, mas se ela achou por algum motivo que eu gosto e vem conversar comigo me chamando para uma maratona, eu posso simplesmente dizer para ela, professora Camille, o que foi que ele fez pensar isso, né? Não é muito o meu perfil, e é assim sucessivamente. Claro que esse é um exemplo muito simples, tem coisas mais complicadas por aí, mas a gente sempre pode desfazer a opinião alheia. Quantas pessoas a gente conhece que dizem assim, no começo não fica a tua cara não. Verdade. Né? Não simpatizei contigo. E aí, com o tempo, com a convivência, a gente muda esse jeito de pensar. Isso vale para o perfil traçado aí nas redes sociais também, certo?
Um lugar em que as pessoas costumam se enganar com a gente é a internet. O perfil das redes sociais faz parte da nossa cybercultura. Cyber vem de cibernético. E cultura é o que entendemos socialmente como um conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Então, o perfil ele vai se integrar principalmente nesse movimento de cybercultura, ou seja, uma cultura digital, tá certo? E essa cultura digital ela é permeada por vários símbolos, vários códigos, várias influências e referências que a gente vai possuir a partir do momento em que a gente vai utilizando cada vez mais essas redes sociais, tá certo? Eu consigo entender um meme a partir do momento em que eu estou inserida na rede social. Isso, e no grupo social em que circula, né? Exatamente. É que é necessário ter referência. Isso, é necessário ter referência, né? Entendi a referência, pois é. Estar inserido nessa cultura produzida nas redes sociais nos obrigará a ter um perfil muito preciso sobre os nossos gostos, atitudes e círculos de amizade. É claro que os perfis eles estão sempre mudando, assim como a gente. Então, se hoje eu gosto muito de assistir filmes de romance, mas pode ser que daqui a meses na frente eu deteste filmes de romance e comece a gostar de filmes de terror, o meu perfil vai mudar também. E ele é tão modificável quanto é a nossa personalidade, tá? E tudo bem, é um gênero textual bastante fluido. Para que eles facilmente consigam perceber quais objetos culturais nós gostaríamos de interagir. Isso é importante também. Por exemplo, imagine que você viu um meme engraçado e quer compartilhar com alguém. Depois de fazer uma análise rápida, você escolhe um amigo seu que possivelmente riria do meme e compartilha com ele. Estar dentro de uma rede social significa estar sujeito à cultura digital, à cultura cibernética. E vai entender essa cultura quem tem as referências e quem tem o perfil para entendê-las. Imagina se eu vejo um meme de gatos. Eu automaticamente vou pensar na professora Camille, porque ela ama gatos. Amo gatos. Mas se eu ver um meme de uma lhama, eu vou pensar em você. Exatamente, e mandar para ela talvez não entenda o meme de uma lhama. Porque quem gosta de lhama é só eu. Então, o perfil também ajuda a gente a entender o que essa pessoa vai entender da cultura digital e o que ela não vai entender. Quais são os filmes que a professora Camille assistiu, quais são as séries que Jéssica assistiu. Então, essas peculiaridades eu preciso saber para poder interagir com a pessoa. E a rede social pode sim me ajudar a traçar esse caminho, certo? A cultura digital funciona de forma parecida com a cultura da vida real. Ela produz conteúdo em diversos formatos, ela produz filmes, vídeos, imagens, textos, músicas, danças, que são compartilhados incessantemente entre os usuários. A famosa trend, que é aquilo que está na moda. Eu não sei nem como traduzir isso, professora Camille. Antenado. Antenado é uma coisa que todo mundo faz, né? Segue a trend, ou seja, eu crio uma moda, dancinha. Né? Talvez moda seja uma moda boa é uma boa tradução, né? Ou corrente. Né? Uma versão mais antiga. Então, se eu crio uma dancinha aqui, uma rede social específica, e a professora Camille e Jéssica e a produção reproduzem a minha dancinha, isso é o quê? Uma trend. Então, é uma cultura digital. E essa cultura, ela é uma reprodução adaptada da nossa cultura que existe na vida real. Então, se eu vou para um show de coco, por exemplo, uma dança de coco em que se dançam em cirandas, aquilo ali faz parte de um processo cultural, não é? Todo mundo sabe a coreografia para dançar um coco. Todo mundo dá as mãos, começa a dançar. A mesma coisa acontece na cultura digital, só que com essas adaptabilidades. Eu posso usar um filtro específico para fazer a minha dancinha, eu posso reproduzir passos específicos, eu posso usar a mesma música que Camille usou para fazer o vídeo dela, e assim eu vou reproduzindo esse padrão de comportamento que faz com que eu seja reconhecido dentro da cultura digital. Falei muito. Falou nada, professora. Falei muito, professora Camille. A nossa aula está acabando. Infelizmente, né, gente? Se despeça de todo mundo aí em casa. Lindezas, como vocês sabem, foi um prazer estar aqui. Senti falta de vocês no chat, então se puderem, apareçam, certo? Como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, para a tarefinha de casa, eu queria que vocês tentassem imaginar um perfil social baseado na sua rede social favorita. O que é que você gosta de fazer? O que é que pode contar? O que é que quer esconder?
coloca aí, faz esse perfil e compartilha com a gente lá nos comentários do YouTube, tá certo? Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima.